Bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês, galera. Vamos começar mais um vídeo sobre filosofia. Hoje nós vamos conversar sobre Anaxágoras. Então, vamos lá. A primeira coisa que vocês precisam saber, não sei se vocês assistiram às outras aulas, mas é que Parmênides ele motivou uma verdadeira revolução de ideias para a época. Tanto que é que os filósofos, depois dele, começaram a adotar a ideia de não ser e ser. Basicamente foi isso. Então ele criou a ideia de ser e não ser, que foi levado por todos os outros filósofos pré-socráticos. Porra, tudo isso? E Anaxágoras não seria diferente. Ou seja, ele ainda continua naquela ideia de que o não ser não cria nada. Então basicamente essa é a primeira ideia que ele joga. Aqui também em Anaxágoras nós vemos a ideia de composição e decomposição na ideia de nascer e morrer. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Quase a mesma coisa de Empédocles, que significa que nascer e morrer são transformações que não chegam a ser não ser. Todas elas são ser. Ou seja, o ser não deixa de existir quando ele morre. Ele, na verdade, ele se decompõe para gerar novas formas. É exatamente essa a ideia. Só que diferente de Empédocles, que acreditava que o ar, fogo, terra e ar, eles eram os elementos essenciais, o Anaxágoras, ele acredita na espermata, ou seja, sementes. Ou seja, existem várias sementes de coisas variadas, que não são apenas os 4 elementos. A ideia dele é que existem sementes de todas as cores, de formas e gostos, variadas, infinitamente variadas, em infinitamente qualidades e infinitamente quantidades. Lembra-se da ideia de Empédocles, que só era diferente em quantidade? Aqui é infinito tanto em qualidade quanto infinito em quantidade, ou seja, infinito de todas as formas. Todavia, por mais que eles sejam infinitos, eles possuem particularidades. Existe algo em comum entre essas partículas, o que ele chama de homeomérias, ou seja, tudo igual. Dependendo da tradução, pode ser tudo semelhante ou tudo igual, ou seja, todas as coisas partem de um princípio em comum. Isso lembra alguma coisa para vocês? Exatamente isso, vamos falar sobre isso no Espiritismo, no Livro dos Espíritos, na parte da matéria. O que ele está tentando dizer aqui, Anaxágoras. Ou seja, o Espiritismo, ele pega muitas ideias desses doidos aqui, da filosofia pré-socrática. Então, naquela época, eles já viam o que o Espiritismo ele já vem dizendo. Continuando, a ideia de homeomérias é tudo igual, uma massa caótica que parece uno, só que dentro dela existem várias partículas. A partir do momento em que a inteligência ela mistura essa massa caótica para tornar a massa caótica em mistura ordenada. Mas que porra é essa? Ou seja, ele limita a existência de uma inteligência para ordenar essas ideias, essas infinitas qualidades e quantidades, sendo que todas essas espermatas que ele disse anteriormente, elas são imutáveis e incriadas. Ou seja, elas pré-existem, elas são eternas, lembra-se daquela ideia, incriada e imutável, que nós falamos muito no Espiritismo. Então, o que ele chama aqui de essa espermata ou essas sementes, elas não podem ser destruídas e elas não mudam a forma essencial delas. Então essa é a ideia. Então, ou seja, em essência, todas essas espermatas elas são imutáveis. Porém, elas vão, vamos dizer assim, algumas composições dela que não são essenciais, elas se transformam. Então, ou seja, ele foi muito além de Empédocles, porque ele disse que existem qualidades que não são essenciais, até mesmo na questão da qualidade e na quantidade. Empédocles ele dizia que era só em questão da quantidade, as qualidades continuavam inalteráveis. Ou seja, Anaxágoras foi além de Empédocles. Ele disse que existem também qualidades que não são essenciais.
Isso é muito importante de vocês verem que ele deu uma mudança geral na coisa. E levando em conta tudo que foi falado, agora nós vamos falar da mistura ordenada. Nós vimos anteriormente que a espermata, como eu disse anteriormente, ela gera as famosas homeomérias, que são semelhantes, coisas semelhantes àquilo que foi gerado dela, ou seja, a espermata gera as homeomérias por si só, e todas essas homeomérias formam uma massa caótica que parece uno, que uma inteligência pega e transforma ela, que seria uma mistura ordenada. Nunca nem vi. E essa mistura ordenada que essa inteligência pegou, ela significa que ela é um princípio de todas as coisas, à medida que o pequeno está em tudo, ou seja, tudo está em tudo, todas as coisas partilham de algo semelhante. Essa é a ideia dele quando ele diz que tudo está em tudo, e o exemplo que ele dá é basicamente de que não existe não carne e não existe não cabelo. Ou seja, se você come um produto, por exemplo, se você come carne, e ela faz você crescer o seu cabelo, então significa que existe uma propriedade, ou seja, existe uma semente dentro da carne, que essa semente é semelhante ao cabelo. Ou seja, a mesma, vamos dizer assim, o que cresce o cabelo, a mesma semente que cresce no cabelo, existe ela dentro da carne. Basicamente o que ele quer dizer é isso, que tudo está em tudo. E isso é uma ideia extremamente interessante, porque o que ele quer dizer aqui é o que a gente vê sobre a conversão de proteínas, esse tipo de coisa. Que a carne, se existe proteínas que crescem o cabelo, é isso que ele estava tentando dizer naquela época. Mas só que foi muito interessante essa ideia dele. Por mais que seja meio, sei lá, hoje em dia não tem tanta lógica assim, só que na época dele ficou incrível. Isso é totalmente espantoso. Esse cara aqui, ele é de antes de Cristo, para você ter uma ideia. Então há muito tempo ele já falava coisas fenomenais. Agora as diferenciações, elas vêm exatamente da prevalência de certas sementes sobre as outras. Ou seja, as variações dessas sementes que no início dela, na essência, são imutáveis, elas, quando vão passando por certos processos, as partes que não são essenciais vão se diferenciando. E a prevalência de uma sobre a outra, ela que vai criar as diferenças. E eu me lembro até que no livro dos Espíritos, se eu não me engano, um espírito ele fala que dependendo do pH da água, ela se torna ácido. E é exatamente isso que ele está dizendo aqui, ó, que dependendo da prevalência de certos elementos, ela muda. E é a mesma coisa que o espírito ele tentou dizer quando ele falou do pH da água. Ou seja, que a mistura de moléculas ela pode diferenciar. E olha só que coisa interessante, Anaxágoras falava sobre isso nessa época, cara. Isso é que eu acho interessante. E dentre todos esses elementos, ele deixou claro que a inteligência ela não está dentro dessas espermatas. Isso é que eu acho também outra coisa interessante, uma vez que ele disse que a inteligência ela não faz parte dessa estrutura. Ele disse que ela não se mistura à estrutura material porque ela precisa controlar essa estrutura. Outro detalhe também, ela é a inteligência que impulsiona a mobilidade das coisas. E onda é essa, meu irmão? Outro ponto importante aqui, esse cara, Anaxágoras, fala exatamente sobre o espiritismo. Quando ele fala que o impulso ele vem da inteligência, ele pode dizer também que o espírito ele dá impulso às coisas. Quando, por exemplo, uma mesa girante, esse tipo de coisa, ou seja, o espírito ele pode dar impulso à mobilidade das coisas. Isso eu achei interessantíssimo quando ele disse isso. E outro detalhe também, a inteligência ela não se mistura à matéria. Então ele dá a ideia de que a inteligência ela faz parte do espírito e o espírito ele não, vamos dizer assim, não se mistura com a matéria. Basicamente foi bem fodido essa ideia dele e bate diretamente com o espiritismo. Então o que ele fala aqui é que a inteligência, se ela se misturasse com a matéria, não há como haver controle e ela se modificaria junto com ela. Então essa inteligência, ela criou a composição, ela criou a separação,
E ela também criou, lembra-se da aula, olha só que interessante aquelas aulas de espiritismo sobre Deus. Olha só o que diz aqui, a inteligência criou aquilo que era, aquilo que é e aquilo que será. Olha só, isso aqui significa o quê? As possibilidades. Olha só esse cara. Deem um Oscar para esse cara, porque ele conseguiu explicar o porquê que existe mobilismo e o porquê que existe o monismo. Ele conseguiu encaixar totalmente, foi um dos mais perfeitos pré-socráticos que conseguiu conciliar o mobilismo com o monismo. E conseguiu, além dele encaixar o mobilismo, o monismo, ele ainda conseguiu encaixar o pluralismo. Cara, esse daqui foi um dos melhores. Agora, outra coisa que eu achei interessante é sobre o que ele diz sobre a inteligência. A inteligência, ela criou a composição, a separação, ela fez as diferenças através vamos dizer assim, da prevalência, como já foi dito. Tudo isso daí foi a inteligência que criou, e no caso a inteligência maior. O que ele está querendo dizer aqui é que sem inteligência não tem como fazer as coisas. É exatamente isso que ele está querendo dizer aqui, que não dá para fazer. Tem que existir uma inteligência para gerar as coisas. Não tem como o acaso criar alguma coisa. É isso que ele quer dizer aqui. E outro detalhe aqui também é que ele diz que a inteligência é semelhante. Maior ou menor, ela tem semelhanças. O que ele quer dizer aqui é que tudo tem uma semente de tudo. Quando eu digo assim, uma pessoa corajosa ou uma pessoa que é medrosa, todas elas têm a semente da coragem. Agora a diferença é a execução. Uma pessoa medrosa, ela tem a semente da coragem, mas só que ela não usa. Uma pessoa que tem inteligência, ela não usa a inteligência quando ela não, vamos dizer assim, não manuseia bem o que as pessoas chamam de burrice. Ou o que eu chamo de burrice, é um mau manuseio da inteligência. É isso que eu quero dizer quando ele falou sobre a burrice. Não é que não existe inteligência na pessoa. Como ele está dizendo aqui, a inteligência é semelhante. Todos nós temos inteligência. Mas agora, a execução eficaz da inteligência é algo totalmente diferente. Por isso que ele está dizendo aqui que a inteligência é semelhante, maior ou menor grau. Mas a maior participação é que constitui a maior inteligência. Ou seja, o maior uso é que constitui. Por fim, eu irei dizer agora sobre como foi criado para Anaxágoras, as coisas. E ele cita duas leis que ficaram permeadas no trabalho dele. A primeiro, a lei de semelhança, e depois a lei de ausência. E o que ele fala sobre a semelhança, então ele fala que tudo aquilo que se assemelha é afim. Ou seja, ele fala das leis associativas que eu falei no Espiritismo. E tudo aquilo que foi feito para ser contrário, ele se verifica-se pela ausência. Ou seja, são leis dissociativas. O que ele está querendo dizer aqui, quando ele fala que teve formação por rotação através da semelhança e teve separação por contrários, não é nada mais do que as leis associativas e as leis dissociativas que eu já falei no Espiritismo. E essas ideias aqui mostram um refinamento grande da ideia pré-socrática. Esse cara aqui foi o auge da ideia pré-socrática. Depois dele veio o Leucipo e o Demócrito, mas não foi tão, vamos dizer assim, foi broxante, cara. Foi legal, foi. Só que não foi a mesma coisa, entendeu? E esse Anaxágoras, ele influenciou bastante as ideias de Platão. Quando ele fala aqui, o que ele está dizendo aqui, cara, é que existe uma realidade. O que ele está querendo dizer aqui é que existe a metafísica. Praticamente é isso que ele está querendo dizer. Só que quem foi que terminou o trabalho, basicamente, foi Platão. E é isso que a gente tem aqui por hoje. Espero que vocês tenham gostado e conheçam agora a obra desse cara. Agora vocês têm pelo menos uma ideia geral do que foi ele.
Espero que tenham gostado, compartilhem. Que a próxima nós vamos falar sobre Demócrito e Leucipo, se eu não me engano. E já estamos quase chegando em Sócrates, galera. Nós vamos pegar ele agora, Leucipo, Demócrito. Aí depois vamos passar para os regressistas. Sim, vão ter os regressistas. Vamos ter uma aula de introdução ao período socrático, porque eu preciso fazer esse link com o ciclo das existências. Eu vou fazer um link do ciclo das existências com esse período que vai vir agora de Sócrates. Um vídeo só sobre isso eu vou fazer, para depois a gente ir para os sofistas e depois ir para Sócrates. Então vem aí pelo menos uns 5 vídeos ainda para a gente chegar a Sócrates. Mais ou menos seria isso. Mas conhecimento nunca é demais, galera. Então eu estou passando o conhecimento daquilo que eu aprendi para vocês. Espero que gostem, compartilhem, deem joinha e até a próxima, galera.